Vamos orar. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra dessa noite. Obrigado, Senhor, porque sua presença está nesse lugar. Queremos que o Senhor está nos abençoando e deseja edificar nossas vidas através desta palavra. Usa a minha vida, que eu seja canal das tuas bênçãos e que o Senhor esteja abençoando e edificando a tua igreja com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero rapidamente combinar aqui com o nosso auxiliar do som e do slide. Quando eu der um positivo, você pode trocar o slide, ok? Cuando da un positivo, ahí cambiamos los slides. Ok. Superando os desafios. Superando los desafíos. A vida por si só é um grande desafio. La vida por sí sola es un gran desafío. Viver é enfrentar desafios. Vivir es enfrentar continuamente desafíos. Cada dia é um desafio a ser vencido. Cada día tenemos un desafío para vencer. Tudo que desejamos ter ou ser são desafios que precisam ser superados. Todo lo que deseamos ser y tener son desafíos que necesitamos superar. Tanto o pai quanto a mãe de família precisam trabalhar para conseguir o sustento da sua casa. La mamá y el papá de la familia tienen que trabajar para entonces traer el sustento a su familia, a su casa. Pagar as prestações, pagar os financiamentos, fornecer uma boa educação para os filhos. Pagar las cuotas, el financiamiento, pagar la escuela de los hijos. Remanejar as economias, as despesas. A veces hay que reacomodar las economías, los gastos. Encontrar novos caminhos e maneiras para dar conta de toda esta demanda. Encontrar nuevos caminos, maneras para realmente poder suplir todas estas necesidades. Dia a dia, esses são desafios que muitas vezes nos deixam inquietos. Día a día estos son desafíos que muchas veces nos dejan realmente nerviosos, inquietos. O comerciante, o empresário, o autônomo que tem o seu próprio negócio, dia a dia está sendo desafiado para vender, para vencer a concorrência. El empresario, el comerciante, el autónomo tiene desafíos que cada día tiene que enfrentar para vencer la competencia. Conquistar novos clientes, superar os seus próprios limites. Ganar nuevos clientes, superar también los límites que tenemos. O jovem que está na faculdade tem os desafios das provas, os trabalhos, as cobranças. No Brasil, o TCC. Los jóvenes tienen sus desafíos también en la universidad, tienen que hacer las pruebas, tienen que pasar los diferentes exámenes. En Brasil hay una prueba, la última prueba, la conclusión de la carrera, del curso, TCC se llama, La tesis, muy bien, gracias. A gente perde o resto do cabelo. Pierde lo que sobra de cabello. As mudanças que ocorrem à nossa volta são grandes desafios. Los cambios que están a nuestro alrededor son grandes desafíos. Porque elas nos tiram da nossa zona de conforto, elas nos desafiam, nos forçam a nós nos adaptarmos a essas mudanças. Porque esos desafíos nos obligan a salir de nuestra zona de confort y avanzar. Um problema que surge é um desafio. Un problema que surge es un desafío. Uma enfermidade que custa de ser curada é um desafio. Una enfermedad que realmente tarda para se sanar es otro desafío. Um sonho não alcançado é um desafio. Un sueño que todavía no se hizo realidad o no hemos alcanzado es un desafío. A própria idade, conforme vamos envelhecendo, isso se torna um grande desafio. La propia edad, a medida que vamos quedando más viejos, también es un desafío. Precisamos nos reciclar, nos reinventar para não ficarmos ultrapassados, obsoletos, e tudo isso é um grande desafio conforme vamos envelhecendo. Necesitamos nos reciclar, se usa también ese término, de nos renovar, actualizar para poder enfrentar todos esos desafíos. A própria pandemia, Covid-19, foi um grande desafio. La propia
pandemia fue un gran desafío. Tivemos que nos reinventar. E agora, como vamos fazer o que sempre fazemos? Nos tuvimos que pensar, reinventar cómo hacer lo que de repente no podíamos hacer. Como fazer os cultos se não podemos estar reunidos? Por ejemplo, un desafío era cómo hacer los cultos si no nos permitían reunir. Como transmitir a palavra de Deus se os irmãos não podem mais estar reunidos na igreja? Cómo transmitir la palabra de Dios si la iglesia, los hermanos no podían reunirse. Isso foi um grande desafio. Eso fue un desafío para la iglesia. De repente, no momento, tivemos que adaptar uma câmera e o pastor teve que ser quase que um telejornalista e transmitir a mensagem da noite para o dia. De repente tuvimos que adaptar una cámara y de repente el pastor tuvo que convertirse en un periodista y transmitir el culto del día para la mañana. E ai, isto foi um grande desafio. Eso fue un gran desafío. A vida por si só é um grande Por eso, desafio. la vida por sí sola es un gran desafío. Quem nunca enfrentou desafios não viveu. Quien nunca enfrentó desafíos realmente no vive. Toda o no vivió. conquista é um desafio a ser vencido. Toda conquista es un desafío que necesitamos vencer. Toda conquista se alcança com muita luta, esforço e muita coragem. Toda victoria, conquista que alcanzamos es resultado de mucha lucha, de mucha dedicación, de esfuerzo. Batalhas estão no currículo de toda pessoa. Las batallas están en el currículum de todas las personas. Grandes batalhas estão no currículo de grandes pessoas. Las grandes batallas están en la biografía de grandes hombres. Davi é lembrado por derrotar o grande Golias. Por ejemplo, el rey David es recordado por enfrentar a Goliat y derrotar a Goliat, el gran gigante. Daniel por encarar a cova dos leões. Daniel es recordado por enfrentar la cueva de los leones, perdón. Jesus por enfrentar a cruz. Jesús es recordado por enfrentar la cruz. Todos nós temos desafios e precisamos superá-los. Todos nosotros tenemos desafíos y tenemos que superarlos. Então, nessa noite, a palavra é superando desafios. Por eso la palabra en esta noche es superando los desafíos. Como o convívio com Deus nos ajuda no processo da superação. Cómo esa relación o relacionamiento con Dios nos ayuda a vencer los desafíos. A definição de desafio é a ação ou efeito de desafiar, ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. La definición, como dice allí, acción o efecto de desafiar, ocasión o gran obstáculo que debe ser superado. Bueno, esta é a introdução e agora queremos então voltar para o texto de Josué capítulo 1 e aprender com esse texto os grandes desafios que esse homem ele teve que enfrentar no seu tempo. Esto fue la introducción. Ahora queremos volver al texto de Josué y analizar juntos los grandes desafíos que este hombre tuvo que enfrentar. Eu quero compartilhar 3 desafios que eu encontro nesse momento na vida de Josué. Me gustaría compartir con ustedes 3 desafíos que encontramos en ese momento de la vida de Josué. O texto nos informa logo no primeiro versículo que Moisés, o líder da nação, ele havia morrido. El primer versículo ya nos revela que Moisés, el líder de la nación de Israel, él murió. Então, o primeiro desafio que Josué precisou enfrentar foi a partida, o luto, a morte de Moisés. El primer desafío que él tuvo que enfrentar fue la muerte del líder de Moisés, perdón. O adeus de um líder, amigo, conselheiro. La despedida de un amigo, de un líder, de un consejero, de un compañero. Moisés não estava mais com eles. Moisés não era apenas um líder, mas para Josué, Moisés era como que um pai espiritual. Moisés ya no estaba más junto con ellos, el líder, el amigo, pero para Josué y para aquel pueblo, Moisés era el líder, el padre espiritual. Moisés era um encorajador,
Moisés era una persona que animaba, un animador. Moisés era aquele que recebia a própria orientação, a direção, a palavra do próprio Deus. Moisés recibía del propio Dios la orientación, la inspiración, la palabra para compartir al pueblo. E dava as orientações para conduzir o povo em meio ao deserto. Y daba las orientaciones para que dirigir al pueblo en medio del desierto. E quando Josué estava em conflito ou em dúvida, ele rapidamente podia conversar com esse Moisés e ter assim a instrução correta para conduzir não só a sua vida, mas a sua própria liderança. Josué, por ejemplo, cuando estaba en dudas, tenía conflictos, preguntas, él tenía la oportunidad de acercarse a Moisés y poder preguntarle qué hacer. E agora Moisés não estava mais com eles. Y ahora Moisés no estaba más junto con ellos. A missão de Moisés terminou, La misión de Moisés había terminado, mas a missão de Josué continuava. pero la misión de Josué seguía adelante. Então era importante agora passar por esse tempo de luto, mas não permanecer nele. Por eso Vencer o luto. Por eso era importante que Josué pase por ese tiempo de luto, pero no quedarse, no permanecer en el luto. Isso às vezes é grande desafio. Y eso a veces es un gran desafío. O segundo desafio que Josué teve que enfrentar nesse momento, El segundo desafío que Moisés tuvo que enfrentar, ele precisava assumir a responsabilidade de conduzir o povo, ser o novo líder. el segundo desafío de Josué era asumir la responsabilidad de ser el nuevo líder. Josué capítulo 1 é divisor da história do Antigo Testamento, é divisor da história de Moisés para a história sem Moisés. Josué capítulo 1 divide de la historia de Moisés y comienza la historia de Josué en la historia del pueblo de Israel. Com a morte de Moisés, finda ciclo e começa outro. Con la muerte de Moisés termina un ciclo y comienza un nuevo periodo. Uma página muito importante na história de toda a nação estava se encerrando. Una página, una parte muy importante de la historia de Israel estaba terminando en el capítulo 1. E uma nova estava começando. Pero una nueva historia estaba comenzando a escribirse a partir del capítulo 1. Agora era hora de reorganizar a nação. Ahora era el tiempo, el momento de reorganizar nuevamente el pueblo, la nación. Era hora de preparar os exércitos para conquistar Canaã. Tenían que preparar los ejércitos para conquistar la tierra prometida. Era hora de chamar toda a liderança, discutir a partilha das terras e encorajar, animar essa liderança para entrar em Canaã. Era el momento de llamar al liderazgo para dividir la tierra, la tierra que iban a conquistar, y animarles, fortalecerles para avanzar y conquistar esa tierra. E se você já passou pelo processo de partilha, você sabe muito bem as dificuldades, as contendas que surgem quando há uma terra, testamento recebido. Si por ahí ya te tocó pasar por un momento de división de bienes, ¿cómo se dice? De partilha. Sí, de dividir los bienes, sabes de ese momento que es bastante delicado. Às vezes, grandes irmãos acabam se separando, brigando por causa de partilhas. Muchas veces, hermanos, familias se separan por la división de los bienes que quedaron. E Josué sabia que a sua liderança seria testada. Y Josué sabía que su liderazgo iba a pasar por una prueba. Primeiro porque Josué ele sabia que o simples fato de ser líder, a liderança ela exige alto preço. Porque Josué sabía que el simple hecho de ser líder exige una fuerza especial. Há cobranças, pressões, grandes demandas. Hay realmente grandes responsabilidades, mucha presión. Problemas a serem resolvidos. Problemas que surgen que tienen que ser resueltos. Expectativas que o povo tem. Expectativas que el pueblo tiene. Decisões importantes que precisam ser tomadas. Decisiones importantes que tienen que ser
tomadas. e não pode errar, Y él no puede errar. porque se ele errar, a responsabilidade cai sobre ele. Y si él erra, la responsabilidad va a caer sobre él. E se ele errar, ele pode perder a liderança, ele pode perder o povo de o acompanhar. Y si él erra, él puede perder el liderazgo, pero también puede perder que el pueblo lo siga, la confianza del pueblo. Josué ele sabia que se ele errasse nesse momento, o povo não estaria com ele. Él sabía, Josué sabía que si él iba a errar en ese momento, el pueblo no lo iba a seguir. E se existe algo pior na liderança de líder, é perder o apoio do povo. Y si hay algo peor para cualquier líder, es perder el apoyo del pueblo. Porque o líder ele só consegue fazer algo, conquistar coisas, se o povo, a nação estiver enganjado com ele. Porque el líder solo consigue conquistar cuando el pueblo está junto con el líder. Abraza al líder, sigue adelante junto con el líder. Por isso é muito importante que a igreja de Deus, Leandro Alem, esteja junto com pastor Norby e Cláudia. Muito importante. Amém? Obrigado. Amém? ¿Entendieron? Bueno, Josué também sabia que a sua liderança seria comparada com a de Moisés. Josué también sabía que su liderazgo iba a ser comparado con Moisés. A sua liderança sempre estaria às sombras da liderança de Moisés. Él sabía que su liderazgo estaría siempre en la sombra del liderazgo de Moisés. Não seria nada fácil assumir o posto daquele que foi dos maiores líderes da nação. Él sabía que no iba a ser fácil ser el líder o seguir el liderazgo del hombre que fue uno de los mayores líderes del pueblo de Israel. A liderança de Josué, ela seria comparada com a de Moisés. El liderazgo de Josué iba a ser comparado con el de Moisés. Isso era grande desafio. Y eso también fue un desafío para Josué. Outro grande desafio que estava testando a sua liderança El siguiente desafío que estaba probando el liderazgo de Josué era o fato deles agora estarem novamente diante da terra prometida. es el hecho de nuevamente estar delante de la tierra prometida. Josué, ele sabia que nesse momento, assim como 40 anos atrás, o povo poderia se encovardar. Él sabía que como podía pasar como 40 años antes, el pueblo se iba a tener miedo. Há 40 anos atrás, o povo murmurou e se rebelou contra a liderança. 40 años antes de ese momento, el pueblo se había rebelado al liderazgo. Há 40 anos atrás, eles perderam a oportunidade devido à postura de incredulidade do povo. Recuerdan que 40 años antes de Josué capítulo 1, el pueblo perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida por incredulidad y desobediencia. Há 40 anos atrás, o próprio Moisés, aos olhos humanos, ele não teve êxito para adentrar a terra de Canaã. 40 años antes, el propio Moisés no tuvo éxito delante de la gente para inspirarles a entrar a la tierra prometida. E isso incomodava o coração de Josué. Y eso realmente molestaba el corazón de Josué. E se toda aquela triste história do passado se repetisse novamente agora sob o seu comando? Imagínense si esa historia triste del pasado se vuelve a repetir, pero ahora con Josué como líder. E se, assim como no tempo de Moisés, o próprio Deus se desagradasse da atitude do povo? Y si así como fue con Moisés, el propio Dios se entristece de la actitud del pueblo. E se o povo novamente demonstrasse sinais de fraqueza, de murmúrio, de falta de fé, o que seria? Imagínense si el pueblo nuevamente mostrase esa debilidad, esa murmuración. Esses eram grandes desafios que estavam diante de Josué. Esos eran grandes desafíos que tenía Josué. E terceiro desafio Y el tercer desafío que Josué ele tinha era cumprir a própria agenda de Deus. El tercer desafío era cumplir la agenda de Dios. A palavra ela nos informa
que Deus chamou Josué. La palabra nos revela que Dios llamó a Josué. E no verso 2, a Bíblia diz: En el versículo 2, Josué 1:2 dice, o Senhor disse para Josué: dispõe-te. el Señor le dice, ahora pues, levántate. A palavra também diz: passa esse Jordão. Él le anima a que pase este Jordán. O verso 6, o verso 7 e o verso 9, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. 6, 7, 8 dice, esfuérzate, sé valiente. Percebam que isso são desafios, porque Josué, ele estava diante de um momento muito importante e grande na sua vida. Son desafíos, dense cuenta que era un momento fundamental, muy importante para Josué. Era um dos momentos que iria mudar totalmente a história, a sua história e a história do povo. Era un momento que iba a cambiar completamente la historia de Josué, pero también la historia del pueblo de Israel. E a responsabilidade estava sobre Josué. Y la responsabilidad caía sobre Josué. E Josué, ele tinha medo, Josué tenía ele miedo, tinha dúvidas. él tenía muchas dudas. Ele estava ali com certas indecisões, certas dificuldades para tomar a decisão certa. Él estaba allí con dificultad para tomar las decisiones correctas. E diante desse cenário em que o próprio Josué estava com o coração aflito, Deus diz para ele: seja forte. Y en esa situación, con el corazón completamente afligido, Dios le dice a Josué, sé valiente, sé fuerte, Seja corajoso. sé valiente. Eu creio que nesse momento, Yo creo que en ese momento, Josué, ele estava esperando um abraço de uma mãe falando: coitadinho. Josué estaba esperando tal vez en ese momento el abrazo de la madre que le diga, ay, pobrecito, Você tem muito trabalho, hay mucho trabajo muita tenés, responsabilidade. es mucha la responsabilidad. O desafio é muito grande. El desafío es muy grande para vos, Tadinho de você. pobrecito vos. Mas não foi isso que Deus falou para Josué. Pero no es eso lo que Dios habló para Josué. Deus disse para Josué: seja forte, seja corajoso. Le dice, esfuérzate, sé valiente. Quando Davi estava à beira da morte, Cuando David estaba por morir, estava no leito de morte, estaba ya en su cama en la muerte, e Davi sabia que ele iria partir para a eternidade. y David sabía que él iba a partir para la eternidad. A palavra de Deus diz que Davi chamou Salomão, o seu filho Salomão. La palabra de Dios nos dice que David llamó a su hijo Salomón, E Salomão, aquele jovem, queria assumir o posto do pai. y Salomón, que era ese joven que iba a asumir el puesto de su padre, Ele se aproxima do leito onde Davi estava. nos revela que Salomón se acerca de la cama donde estaba David. E a palavra de Deus diz que Davi olhou para Salomão e disse: seja homem. Dice la palabra de Dios que David fijó su mirada en Salomón y le dice, sé hombre. Em outras palavras, Davi estava dizendo: seja forte, seja corajoso. En otras palabras, David le estaba diciendo a Salomón, esfuérzate, sé valiente. A missão é grande, os desafios são grandes, mas você precisa ser forte. Você precisa tomar uma postura de adulto, de homem corajoso. Los desafíos son grandes, los problemas son grandes, pero tú tienes que adoptar una postura de hombre, ser fuerte, valiente. Assim é na nossa vida. Así es también en nuestra Nós vida. somos desafiados. Somos desafiados. Às vezes circunstâncias se colocam diante de nós que nós achamos que não vamos conseguir. Son circunstancias que surgen y nosotros pensamos no vamos a vencer. O nosso coração fica aflito. Nuestro corazón queda angustiado. Ficamos com medo. Quedamos con miedo. Temos vontade de chorar. Tenemos ganas de llorar. Nós lamentamos, às vezes até murmuramos: Senhor, por que isso? Comenzamos a lamentar, murmuramos. Achamos que não vai dar certo. Pensamos que no va a funcionar. Às vezes nós aceitamos que não vai dar certo. A veces nosotros también, como se dice, aceptamos que no va a funcionar. Concordamos com a mentira do diabo que de fato não vai dar certo, não adianta. Aceptamos la mentira del diablo que dice que no va a funcionar. E às vezes nós nos sentimos: ai, coitadinho de mim. Y a veces también nos sentimos como, ay, pobrecito yo.
Mas a postura de se sentir coitado não vai mudar a situação. Pero esa postura de sentirse del pobrecito no va a cambiar la situación, no va a transformar la situación. O que muda a situação é quando tomamos uma postura de força e coragem. Lo que cambia la situación es cuando nosotros adoptamos una postura de fuerza, de coraje. Acreditamos na palavra de Deus. Creemos en la palabra de Que Dios. sim, é possível vencer. Y sí, es posible vencer. Que eu fui chamado, que você foi chamado para ser um ministro, um propagador, um homem, uma mulher de Deus. Que nosotros, vos, yo, fuimos llamados por Dios para ser ministros, para ser personas que, ¿cómo se dice?, distribuyen o proclaman la palabra del Señor. Deus nos chamou para isso. Dios nos llamó para eso. E Josué, ele tinha essa agenda, Y Josué tenía esa agenda, a agenda de Deus. la agenda de Dios. No verso 7, En el a versículo Bíblia 7 diz: dice: tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Percebam que Deus não pede para Josué ser apenas forte e corajoso, mas fiel e obediente à palavra dele. Dios no solo le pide a Josué para esforzarse y ser valiente, sino también para ser fiel y obediente a la palabra de Dios. E também a agenda de Deus para Josué diz: pregue a palavra. Y la agenda de Dios para Moisés también, para Josué, también era predica la palabra. Nós vivemos ou passamos por um tempo de pandemia. Nosotros pasamos por un tiempo de pandemia, E esse tempo, ele nos desafiou. y ese tiempo fue realmente un desafío. Desafiou a igreja como um todo. Fue un desafío para la iglesia en general. Não sei aqui na Argentina, mas no Brasil nós tivemos muitas perdas. No sé aquí en Argentina, pero en Brasil tuvimos muchas personas que fallecieron. Não apenas por falecimento, mas também por esfriamento espiritual. No solamente fallecieron, sino también se esfriaron espiritualmente. Muitos irmãos se afastaram, estão hoje longe da fé. Muchos hermanos se apartaron y hoy están lejos de la fe. Estão com medo ou algum outro motivo os afastou da comunidade da igreja. El miedo o otros motivos les apartó de la comunidad de la iglesia. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, Pero cuando yo miro para la palabra de Dios, Deus ele diz ao meu coração: continue fazendo o que você está fazendo. Dios, la palabra de Dios me desafía a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Seja fiel à minha palavra. Que tenemos que ser fiel a la palabra del Seja Señor. obediente à minha palavra. Ser obediente a mi E palabra. continue pregando a palavra. Y siga predicando la palabra. Ou seja, continue fazendo o que eu te chamei para fazer. O sea, siga haciendo lo que yo te llamé para hacer. Esses são os desafios que Josué ele estava enfrentando nesse momento. Esos son los desafíos que Josué estaba enfrentando en ese momento. E quando nós olhamos para esse relato bíblico, nós começamos a perceber que eram grandes desafios. Y cuando miramos para ese relato bíblico, nos damos cuenta que realmente eran desafíos inmensos. E quando nós temos grandes desafios, nós nos sentimos às vezes incapazes. Y cuando tenemos que enfrentar esos desafíos enormes, muchas veces nos sentimos incapaces. Nós sentimos medo, Sentimos miedo, insegurança. nos sentimos inseguros. Josué estava assim. Y así estaba Josué, con miedo, inseguro. Mas algo aconteceu na vida de Josué nesse momento que o encorajou. Pero algo pasó en la vida de Josué en ese momento que le dio coraje. E esse mesmo algo que aconteceu com Josué que o encorajou, quando acontece com nós, também nos encoraja. Y ese algo que pasó con Josué que le dio coraje, ese algo también puede pasar con nosotros, que nos puede dar coraje. Por isso, nessa noite nós precisamos conhecer pela palavra o que encorajou Josué
e que também vai nos encorajar. Por eso en esa noche tenemos que conocer en la palabra qué fue lo que le dio coraje a Josué, que también nos puede dar coraje a nosotros. Não é nada complexo, No es nada difícil, complejo, é algo simples. es simple. O verso 1 diz: El versículo 1 dice, o Senhor falou com Josué. el Señor habló a Josué. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Me gustaría que presten atención. Josué, ele estava inquieto, ele estava com medo, ele tinha muitas incertezas no seu coração. Josué estaba con miedo, estaba intranquilo, tenía mucha inseguridad en su corazón. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que quando o Senhor falou com Josué, ele se encorajou. Pero la palabra nos dice que cuando el Señor habló a Josué, él se quedó con fuerza. Quando Josué recebeu a própria palavra do Deus vivo, a sua alma, o seu coração, o seu espírito se encheu de força, ele se tornou valente novamente. Cuando él recibió la palabra del Señor, su espíritu se llenó de coraje, de valentía para proclamar la palabra del Señor. Porque a verdade é que as nossas fraquezas, elas são vencidas quando a voz do Senhor adentra o nosso coração. Porque la verdad es que nuestras debilidades son vencidas cuando la palabra del Señor entra en nuestros E o corazones. Senhor sabe que nós precisamos ouvir a sua voz para nos encorajarmos. Y el Señor sabe que nosotros necesitamos escuchar su voz para que nosotros también tengamos coraje. Por isso a palavra de Deus diz: não temas, eu sou contigo. Por eso la palabra del Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. No te quedes intranquilo o con miedo, porque yo estoy contigo. Não tenha medo, creia. Cree, no ten miedo. Quando no Novo Testamento Jesus ele foi chamado por um líder chamado Jairo, En el Nuevo Testamento tenemos este episodio que cuando Jairo habla le llama a Jesús, Jairo estava com a sua filha enferma na sua casa. nos dice que Jairo estaba con su hija que estaba enferma en la casa. E a Bíblia diz que Jesus ele foi até a casa de Jairo. Y nos dice que la Biblia dice que Jesús fue hasta la casa de Jairo. E quando Jesus estava chegando na casa, veio a triste notícia. Y cuando Jesús se estaba acercando a la casa, recibió la triste noticia. Jairo, não precisa mais incomodar Jesus porque a sua filha morreu. Jairo, no necesitas más molestar a Jesús porque tu hija ya murió. Uau! E Imagina. agora? Y ahora. É interessante que a Bíblia diz Lo interesante es que la Biblia dice que Jesus olhou para Jairo que Jesús miró para Jairo. e Jesus disse: não tenha medo, Jesús dice, no ten miedo, mas creia. pero cree. Creia na palavra de Deus. Cree en la palabra de Dios. Quais são os teus desafios, querido? ¿Cuáles son tus desafíos? O que você está passando nesse momento? ¿Qué estás pasando, enfrentando en estos momentos? O que está te dando sofrimento, dor, angústia no coração? ¿Qué es aquello que te está dando dolor, angustia, sufrimiento en tu corazón? Quais as decisões que você precisa tomar e você não sabe ou qual tomar? ¿Qué decisiones tú tienes que tomar y vos no sabés qué decisión tomar? Creia na palavra de Deus. Cree en la palabra de Dios. Percebam que a palavra aqui ela não veio apenas para consolar Josué. Interesante, la palabra de Dios no vino solo para consolar a Josué. A palavra ela não simplesmente trouxe segurança para Josué, La palabra que vino no solamente trajo seguridad para Josué, mas ela trouxe força, pero trae fuerza, fortalecimento le fortalece e fé. y fe. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus está fazendo algo em nossos corações. Por eso en esta noche la palabra del Señor está haciendo algo en nuestros corazones. Porque a própria Bíblia diz que a nossa fé ela cresce quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. Porque la propia Biblia dice que nuestra fe crece cuando escuchamos la palabra del Señor. A Bíblia também diz que existe o dia mau. También la Biblia dice que existe un día malo E nós só conseguimos vencer o dia mau pela fé. y solamente vamos a vencer ese día por la fe. Então creia na palavra de Deus, creia que a palavra ela é viva, creia que a palavra de Deus é contigo para te fazer vencer. Cree, la palabra es contigo. Cree que la palabra del Señor te da fuerza para vencer. É com a palavra que nós vencemos e passamos por cima dos nossos problemas. Es con la palabra que vencemos
y pasamos los problemas. Mas é importante eu também dizer Pero también es importante decir aquilo que Jesus falou. aquello que Jesús dice. Não, a Bíblia não ensina que nós não teremos problema. La Biblia no enseña que nosotros no vamos a tener problemas. Pelo contrário, nós teremos aflições, disse Jesus. Al contrario, Jesús dice que nosotros vamos a enfrentar, tendremos aflicciones. Mas a Bíblia também diz que nós vamos vencer Pero as la, aflições. pero la Biblia también dice que nosotros vamos a vencer. E só vence aquele que escuta Y a voz do Senhor. solamente vence aquel que escucha la palabra del Señor. Outro detalhe muito importante, Otro detalle muy importante, além de ouvir a voz do Senhor, además de escuchar la voz del Señor, nós precisamos buscar a presença do Senhor. nosotros necesitamos buscar la presencia del Señor. Jeremias 29:14 diz: Jeremías capítulo 29, 14 dice: Buscar-me-eis e me achareis, Me buscaréis y me encontraréis quando me buscardes de todo o vosso coração. cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Na sequência, a Bíblia diz que o Senhor fará mudar a nossa sorte. Y dice, a continuación dice que el Señor cambiará nuestra suerte. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia também diz En Hebreos 11:6 también la Biblia dice, que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. el Señor dice que el Señor recompensa a aquellos que lo buscan. Por isso é bom buscar o Senhor. Por eso es bueno buscar al Señor. Por isso é bom buscar o Senhor. Por eso es bueno buscar al Señor. Amém? Amén. O Senhor está te recompensando nessa noite. El Señor te está recompensando en esta noche. O Senhor está te ajudando a vencer nessa El Señor noite. está ayudándote a vencer en esta noche. O Senhor está fortalecendo a sua fé nessa El noite. Señor está fortaleciendo tu fe en esta noche. O Senhor está lhe ajudando El Señor te está ayudando. a você cumprir o propósito da sua vida El nesse mundo. Señor te está ayudando a cumplir su propósito en tu vida. Então não desanima. Por eso, no te desanimes. Continue ouvindo a voz do Senhor. Sigue escuchando la voz del Señor. Este é um poderoso segredo. Es un poderoso secreto. Ouvir a voz de Deus. Escuchar la voz de Dios. Continue buscando a presença de Deus. Siga buscando la presencia del Señor. Porque o Senhor nos dá a orientação, Porque el Señor nos va a dar entonces la orientación, a força e a coragem para la continuar. fuerza y el coraje para seguir adelante. Você crê? ¿Tú crees? Amém? Amén. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios.